Ele era um rei árabe cruel. Devido ao adultério da rainha, o rei ficou extremamente furioso e executou o amante. A partir de então, o rei começou a matar aleatoriamente as concubinas para se vingar. E todos os dias ele se casava com uma jovem bela para passar a noite. Mas na manhã seguinte, assim que o galo cantava, a noiva era executada. Uma atrocidade assim durou por 3 anos, até que um dia o rei ordenou que o vizir encontrasse a próxima noiva. O vizir disse que não havia mais nenhuma garota em idade casadora em todo o reino. Então o rei disse que o vizir ainda tinha 2 filhas solteiras. O vizir imediatamente ficou sem palavras. No entanto, o rei lhe deu apenas 2 opções. Ou ele encontrava uma noiva antes do pôr do sol, ou ele mesmo se dirigia ao carrasco para entregar sua vida. Ao ouvir essa ordem cruel, o vizir, por mais sábio que fosse, não sabia o que fazer. Inesperadamente, a filha mais velha, Scheherazade, disse que concordava em se casar com o rei cruel. Nesse momento, a irmã mais nova, Sharazade, ficou espantada. Você não sabe que ao amanhecer, a noiva será decapitada? O vizir também não concordou com a filha mais velha. Se você pretende fazer isso, é melhor que eu morra logo. Mas Scheherazade sabia muito bem que seu pai já havia levado mais de 1000 garotas à morte. Como posso esperar um destino diferente? Acontece que ela já tinha um plano em mente. Ela curaria as feridas na alma do rei, ou mais cedo ou mais tarde, não escaparia de ser decapitada. A noite rapidamente caiu. Ela aproveitou o momento antes que o rei ficasse zangado. Ela vestiu uma roupa vermelha deslumbrante e apareceu diante do rei ao som da música. Depois, ela começou a cantar e dançar, mostrando todo o seu encanto. Os olhos do rei imediatamente brilharam. Scheherazade caminhou lentamente até o rei com passos de dança. Depois, ela jogou o véu para trás, levantou o vestido e se ajoelhou no chão. Ela realizou uma reverência com um sorriso no rosto. Claramente, o rei ficou encantado com a mulher à sua frente. Ela seguiu a música e avançou novamente. Finalmente, ela contornou o rei, que ainda estava atônito no mesmo lugar. Ela sabia que tinha conseguido despertar a curiosidade do rei, e o rei perguntou por que ela estava sorrindo e dançando, mesmo sabendo que estava prestes a morrer. Ela respondeu com outra pergunta: minhas lágrimas poderiam despertar a compaixão do rei? Então, por que eu desperdiçaria minhas últimas horas chorando? Nesse momento, o rei percebeu que a garota à sua frente era muito mais interessante do que as outras noivas. Scheherazade continuou: comparada às histórias fantásticas, eu não sou nada. A vida é como um tier. O fio continua girando e nunca se pode prever o fim. O tempo e as histórias não têm fim no longo rio da história. Surpreendentemente, a descrição dela sobre a história despertou o interesse do rei. A história que ela contou levou o rei ao abismo da curiosidade para descobrir o desfecho. Como as pessoas se sentiam presas em um ciclo sem fim todos os dias, surgiu na cultura popular um mundo de contos de fadas. Lá, as pessoas conviviam com criaturas fantásticas, as árvores tinham sua própria vontade de pensar, e os animais selvagens se transformavam em forma humana. Por isso, os humanos e os animais viviam juntos, era muito difícil distinguir um do outro. Até mesmo as histórias de amor se tornaram estranhas. A razão pela qual ela não chorava nem implorava não era apenas porque essa atitude seria inútil, mas porque a verdade que o rei queria saber estava oculta em um conto popular que ela acabara de conhecer. O rei perguntou qual era a história. Scheherazade imediatamente respondeu: é a história de Galdar. Esta é apenas a história de uma pessoa comum, mas se o rei estiver disposto a ouvir, suas feridas emocionais serão curadas e ele esquecerá a punição que me espera amanhã. Embora a história não seja curta, felizmente temos muito tempo durante a longa noite. O rei achou que fazia sentido, então deixou a noiva prestes a morrer contar uma história para passar o tempo. Ela sorriu feliz porque seu plano inicial havia funcionado. Um vasto mundo lentamente se abriu. Desde tempos antigos, no Egito místico, havia um lugar com um nome muito longo. As ruas aqui eram movimentadas. Havia comerciantes e cidadãos vendendo de tudo por toda parte. Naquela época, 8 planetas estavam alinhados em uma linha, e quando o momento chegasse, a felicidade no mundo estava prestes a nascer. Uma mulher grávida estava prestes a dar à luz naquele momento. Ela pediu ao filho que fosse chamar o pai em casa. Depois ajustou a respiração para se preparar para o parto. Ao mesmo tempo, uma grande caravana chegou à cidade. No entanto, o comerciante Galdar perdeu o recibo de depósito. Inesperadamente, o comerciante Omar ainda pagou o preço total pela mercadoria. Essa honestidade deixou uma impressão profunda nele. Galdar pediu que vendessem toda a seda de alta qualidade da caravana a Omar. Se ele não tivesse dinheiro suficiente para pagar, poderia vender as mercadorias primeiro e depois pagar o saldo com os lucros. Assim, eles chegaram a um acordo de cooperação. Nesse momento, o filho de Omar chegou correndo para dar a notícia de que sua mãe estava prestes a dar à luz. Para expressar sua gratidão pela confiança mútua, Omar decidiu dar ao bebê que estava para nascer o nome de Galdar. Inesperadamente, o outro ficou muito feliz. Depois que o marido voltou para casa, seu terceiro filho, Galdar, nasceu com sucesso. O pai tinha grandes expectativas para o menino. Todos os parentes e amigos vieram celebrar. Então, com a ajuda da avó, mãe e filho realizaram a cerimônia de bênção.
Enquanto toda a família desfrutava da alegria, apenas o filho mais velho estava infeliz. Porque o nascimento do irmão havia tirado o amor da família que antes era todo dele. Neste momento, Omar nunca teria imaginado que a coruja do lado de fora transmitiria a notícia do nascimento do bebê para um lugar distante. Em um templo do outro lado do vale, uma multidão de pessoas vestidas de preto estava realizando um ritual. Viam-se 3 pessoas carregando uma criança subindo as escadas. Depois, uma mulher pegou a criança e a colocou no altar manchado de sangue. Mas assim que ela levantou a faca, a coruja que estava lá fora voou para dentro, transformou-se em uma pessoa e anunciou o nascimento de Galdar. Todos imediatamente riram alto, parecia que o recém-nascido Galdar lhes trouxera uma grande esperança. Todos os fiéis gritaram alto para expressar seus parabéns. Não demorou muito para que os gritos ecoassem por todo o vale. Os 4 líderes do grupo convocaram uma reunião de emergência. Acontece que o pai deles havia deixado uma profecia antes de morrer. A criança chamada Galdar, nascida na cidade, iria abrir os 4 tesouros selados. Uma vez que obtivessem esses 4 tesouros, seriam capazes de destruir todos os seus inimigos. Mas o problema era que eles ainda não sabiam como Galdar quebraria o selo. Eles precisavam esperar Galdar crescer ou trazê-lo imediatamente. Os 4 rapidamente tomaram uma decisão e colocaram as mãos sobre o círculo à sua frente. O pai deles era um especialista em magia negra. Ele deixou 4 tesouros de poder mágico para seus 4 filhos. O primeiro era uma espada sagrada, que podia refletir a luz do sol e incinerar todo um exército. O segundo era um anel de pedra preciosa, que podia criar tempestades e inundações, transformando a terra em um vasto oceano em um instante. O terceiro era um vaso mágico, que podia encontrar todos os tesouros enterrados. E, por último, havia uma esfera metálica, que podia ver todos os lugares do universo, mas o pai temia que, após sua morte, essas armas mágicas caíssem em mãos erradas. Então, ele chamou seu discípulo, porque sentia que sua vida estava chegando ao fim. Felizmente, o discípulo havia pensado em uma forma de combinar as letras árabes com os signos do zodíaco, adicionar 28 dias lunares e misturar tudo. Depois, eles montaram aleatoriamente uma carta para obter o nome e a data de nascimento, e lançaram um feitiço sobre a carta. Somente a pessoa com o nome e a data de nascimento exatos como na carta poderia quebrar o feitiço. Então, finalmente, a pessoa capaz de quebrar o feitiço nasceu. Era o recém-nascido filho de Omar, Galdar, com o nome e a data de nascimento totalmente corretos. No entanto, antes que os 4 filhos do feiticeiro pudessem agir, Galdar enfrentou seu primeiro grande desafio na vida. Enquanto sua mãe conversava com todos, o filho mais velho se esgueirou para o quarto do irmão mais novo e subiu na cama. Depois, ele pegou o travesseiro ao lado e o pressionou contra o rosto do irmão mais novo. Inesperadamente, quando Scheherazade chegou a este ponto, o carrasco abriu a porta do palácio e entrou. Scheherazade ainda não havia terminado de contar a história quando foi arrastada pelo carrasco para ser decapitada. Ela olhou para o rei em busca de ajuda. O rei imediatamente perguntou ao carrasco por que ele havia interrompido a narradora. A razão era simples. Naquele momento, eles já tinham ouvido o galo cantar lá fora. Ela esperava pela decisão do rei. Finalmente, ela foi temporariamente poupada, e a execução foi adiada para o dia seguinte. Ela agradeceu ao rei por sua bondade, mesmo que só pudesse viver por mais um dia. O rei ordenou que ela terminasse a história naquele dia e depois se apresentasse ao carrasco no dia seguinte. Ainda assim, ela estava grata por essa breve misericórdia, pois esse era apenas o primeiro passo, ela tinha um plano maior a ser realizado. Quando o rei a forçou a continuar contando a história, ela mergulhou em um sono profundo. No entanto, o vizir não sabia que sua filha havia sido poupada temporariamente, e pensou que sua filha mais velha havia sido decapitada naquela manhã. No dia seguinte, ele acreditava que a filha mais nova também morreria sob a lâmina do carrasco. Os dois se prepararam para ir ao local da execução para recolher o corpo. Mas quando chegaram ao local, não encontraram o corpo da filha mais velha. Foi só quando o carrasco apareceu que o vizir soube que sua filha estava viva. Infelizmente, o rei havia concedido a Scheherazade apenas mais um dia de vida. Eles deveriam voltar no dia seguinte, na hora marcada, para recolher o corpo. Mas tudo ainda estava sob o controle de Scheherazade, embora o rei tivesse insistido que ela seria executada no dia seguinte. Ela estava certa de que ele mudaria de ideia, porque a história maravilhosa ainda não havia terminado. Ela disse que desistir da esperança de viver agora não fazia sentido. O pequeno Galdar na história também pensava assim. Enquanto ele estava com o travesseiro pressionado em seu rosto pelo irmão, uma pomba branca de repente voou para dentro do quarto. O garoto ficou perplexo ao ver um velho aparecer de repente e repreendê-lo duramente. Assustado, ele gritou, e assim, o pequeno Galdar foi salvo a tempo. Mais tarde, o pai de Galdar, Omar, soube que foi o tio que conseguiu impedir a tragédia a tempo. Mas Omar não sabia que o tio Abdullah foi quem descobriu o alinhamento das 8 estrelas. Ele também foi o responsável por acalmar o filho mais velho, aconselhando os irmãos a viverem em harmonia.
Embora o filho mais velho tivesse visto o tio se transformar em uma pomba branca, ele explicou que o garoto provavelmente teve uma alucinação. Em um piscar de olhos, um mês se passou, e Omar decidiu visitar o rei, mas não podia levar a esposa junto, pois os 3 filhos e os negócios da loja precisavam de alguém para cuidar deles. A esposa disse que não sabia nada sobre negócios, mas Omar já havia planejado isso. Ele deixaria o gerenciamento dos negócios para uma pessoa chamada Vafa. A esposa só precisava recolher o dinheiro em casa todos os dias. Para garantir a segurança, eles também assinariam um contrato na presença dos anciãos. Após fechar o caixa no final do dia, Vafa e o tio Abdullah levariam o dinheiro para casa. A esposa se sentiu um pouco mais tranquila ao ouvir isso. Omar também esperava que os maus hábitos do filho mais velho pudessem melhorar com a orientação do tio, pois sempre que mencionavam a pomba branca, o garoto ficava imediatamente ansioso. Cuide bem dos nossos filhos, Fátima. Você não precisa me lembrar disso. Omar não esperava que, assim que Omar saísse, a esposa descobrisse uma marca de nascença no ombro de Galdar. Antes, era apenas um pontinho, agora, já está do tamanho de uma unha. Quanto mais ela pensava, mais desconfiada ficava, então decidiu ligar para um tio sábio em busca de conselhos. No entanto, o tio disse que essa marca de nascença parecia ser um sinal, talvez já estivesse lá há muito tempo, mas ela não tinha reparado. Quando ele foi suspeito pela sobrinha de ser um pombo branco, ele habilmente mudou de assunto. Ao mesmo tempo, o verdadeiro perigo para Galdar estava se aproximando. Porque os 4 filhos do feiticeiro silenciosamente chegaram à cidade. A mulher líder se chamava Shawahi. Eles alugaram quartos temporários em um pequeno hotel. Depois Shawahi foi até a loja de Omar. Ela descobriu que, além do segundo filho de Omar, apenas Vafa, que estava temporariamente cuidando da loja, estava lá. Com um pouco de charme, ela facilmente encantou o inzeno Vafa. Depois, Shawahi mudou o assunto para o menino Galdar, que havia acabado de completar um mês. Embora Vafa estivesse um pouco cauteloso, ele não resistiu ao encanto dela. Inesperadamente, eles se encontraram novamente na rua. Shawahi sugeriu novamente que, se Vafa levasse Galdar, ela concordaria em namorar com ele como uma família. O resultado foi exatamente assim. Ela viu Galdar e ficou muito feliz, dando ao menino um doce. Logo depois, Shawahi sugeriu que, em vez de ficarem sentados na grama o dia todo, seria mais divertido alugar um quarto para brincar. Antes que o inzeno Vafa pudesse responder, ela colocou outro doce na mão dele. Com uma oferta tão tentadora, qual solteiro poderia recusar? Então, sem pensar mais, ele foi direto para o hotel. Claramente, o lugar já estava preparado com uma armadilha, apenas esperando que os 3 entrassem. Assim que Vafa entrou no quarto, caiu na cama e adormeceu. Acontece que tanto ele quanto a criança foram drogados. Assim, Shawahi usou seu truque para capturar facilmente Galdar. Quando Vafa acordou, ele percebeu que estava apenas de pijama. A mulher tinha levado o bebê embora enquanto ele dormia. Foi quando o dono do hotel veio cobrar o quarto que ele ficou atônito. O dono zombou dele, dizendo que ele trouxe uma mulher para alugar um quarto, então por que fingir? Percebendo que a situação estava ruim, Vafa fingiu uma dor de estômago e saiu correndo do hotel. Ele não sabia que tudo era uma armadilha planejada pela mulher e pelo dono. Nesse momento, os 4 irmãos começaram a beber para celebrar essa vitória. Mas eles enfrentaram um problema. Galdar ainda era um bebê e não podia comer, então o que fazer? Felizmente, Shawahi sabia como lidar, mas quando ela abriu a porta, ficou chocada. Galdar tinha desaparecido do berço. Enquanto isso, a mãe esperou até a noite, mas Vafa não trouxe seu filho de volta. Ela, ansiosa, pediu ajuda a todos para procurar, inclusive ao bondoso segundo filho. Mas o filho mais velho, por inveja, permaneceu sentado. A mãe só conseguia chorar no sofá. Como explicaria ao marido quando ele voltasse? Nesse momento, ela viu o pombo branco que tinha aparecido antes. Depois, ouviu o choro de um bebê vindo do quarto. Galdar estava sentado saudável na cama, apenas com fome. Mas a mãe notou que havia um brinco na orelha do filho. O que poderia ter acontecido? O amanhecer estava surgindo no céu, o galo cantou, e Scheherazade foi levada pelo carrasco novamente. Desta vez, ela não poderia escapar do destino de ser decapitada. Ela foi empurrada para o cadafalso, mas quando o carrasco levantou a lâmina, o destino brincou com ela mais uma vez. Acontece que a cena de sua execução era apenas um sonho do rei. O carrasco, já tendo aprendido a lição, apenas aguardava as ordens do rei. Senhor rei, o dia já nasceu, é hora de cumprir a sentença. Scheherazade olhou para o rei com esperança. Desta vez, ela apostou certo, o rei novamente poupou sua vida. Ela sorriu satisfeita, mas quando o rei pediu para ela continuar a história, ela estava completamente exausta. Você não vai terminar a história? Ela disse, Majestade, não se apresse, o dia é curto, à noite a história continuará. É isso mesmo?